Hare Krishna, bom dia. Eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. E hoje vamos começar o capítulo 6 do canto 3, que é a criação da forma universal. Então vamos entrar aqui na cosmologia védica. É interessante que a palavra cosmos, do grego, significa uma estrutura bela e organizada. Cosmos é a palavra grega para universo, né? E aqui vamos ver então a forma universal. Eu vou ver o capítulo 1, que tem um significado mais curtinho. Aliás, desculpe, o verso 1 e o verso 2. Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayada Madhava Jayo Kunja Bihari Jayada Então, capítulo 6, Criação da Forma Universal. Rishiru vacha itita shamsva shaktinam
Satinam asametya saha prasupta lokatantranam nishamyagatim vishvaraha. Rishihi uvacha, o Rishi Maitreya disse, iti assim, tasam, sua, shaktinam, própria potência, satinam, assim situada, asametya, sem combinação, saha, ele, o Senhor, prasupta, suspensas, Loka Tantranam, nas criações universais. Nishamya, ouvindo. Gatim, progresso. Ishvaraha, o Senhor. Tradução e significado de Srila Prabhupada. O Rishi Maitreya disse, assim o Senhor ouviu falar na suspensão das funções criadoras progressivas do universo devido à não combinação de suas potências, tais como o Mahatattva. Significado. Não há nada faltando na criação do Senhor. Todas as potências existem em um estado adormecido. Mas, a menos que elas sejam combinadas pela vontade do Senhor, nada pode progredir. Quando o progressivo trabalho da criação é suspenso, ele só pode ser revivido pela orientação do Senhor. Verso 2. Kala samgyam tadadevim bribrachaktim urukramaha trayovim shati tatvaram ganam yuga paravishechat. Kala samginam, conhecida como Kali, Tada, nessa altura, Devim, a deusa, Bibrat, destruidora, Shaktim, potência, Urukramaha, o supremo e poderoso, Traya Vimshati, 23, Tatuatam, dos elementos, Ganam, todos eles, Yugapat, simultaneamente, Avishat, entrou. Tradução. O Supremo e Poderoso Senhor entrou, então, simultaneamente nos 23 elementos com a deusa Kali. Sua energia externa, que sozinha amalgama todos os diferentes elementos. Significado. Os ingredientes da matéria somam 23. A energia material total, o falso ego, o som, o tato, a forma, o gosto, o cheiro, a terra, a água, o fogo, o ar, o céu, o olho, o ouvido, a narina, a língua, a pele, a mão, a perna, o órgão de evacuação, os órgãos genitais, a fala e a mente. Todos eles são combinados pela influência do tempo e são novamente dissolvidos com o transcorrer do tempo. O tempo, portanto, é a energia do Senhor e atua em seu próprio campo, sob a orientação do Senhor. Esta energia é chamada Kali e é representada pela negra deusa destruidora, que geralmente é adorada por pessoas influenciadas pelo modo da escuridão ou ignorância na existência material. No hino védico, este processo é descrito como Mula Praktir, Mahada Dyaha, Prakriti Vikrataya Sapta Sadashakastu Vikaro na Praktir na Vikriti Purushaha. A energia que atua como a natureza material em uma combinação de 23 ingredientes não é a fonte final da criação. O Senhor entra nos elementos e aplica sua energia, chamada Kali. Em todas as outras escrituras védicas aceita-se o mesmo princípio. No Brahma Samhita 5.35 é declarado: Ekvapi eso rachitum jagaranda kutim yachaktir asti jagaranda chaya yad antaha handantara ashta paramanu chayantara ashtam Govindan Adipurusham Tamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial,
que é a personalidade de Deus original. Através de sua expansão plenária parcial, Mahavishnu, ele entra na natureza material e depois em cada universo como Garbhodakashai Vishnu, e depois como Kshirodakashai Vishnu, em todos os elementos, incluindo todos os átomos da matéria. Esta manifestação da criação cósmica são inumeráveis, tanto nos universos quanto nos átomos individuais. De forma similar, isto é confirmado no Bhagavad Gita, Antara Bahunaitena Kingyatena Chavarjuna Vishtavyam Idam Kritsnam Ekam Chena Stito Jagat. Ó Arjuna, não há necessidade de conheceres minhas inumeráveis energias, que atuam de várias maneiras. Eu entro na criação material através de minha expansão plenária parcial, Paramatma ou superalma, em todos os universos e em todos os seus elementos, e desse modo continua o trabalho da criação. As maravilhosas atividades da natureza material devem-se ao Senhor Krishna, de modo que ele é a causa final ou a causa última de todas as causas. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurum Militam Adjena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, e meu mestre espiritual está iluminando meus olhos com a chota do conhecimento, por isso lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tenamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasne. Então, desse primeiro verso, no significado, não há nada faltando na criação do Senhor. Então, é dito que essa criação toda é completa e ela cumpre seu propósito. Essa criação toda ela tem uma finalidade. E para isso ela tem que ser completa e perfeitamente equipada com tudo que é necessário para cumprir essa finalidade. Essa finalidade é para que as entidades vivas possam desfrutar da matéria, do mundo material. Isso é uma possibilidade. Somos Tatastha Shakti. Podemos estar desfrutando da energia espiritual como da energia material. Estamos entre as duas, né? Temos o livre-arbítrio para escolhermos, mas é necessário que exista o mundo material da forma que ele é, estruturado de tal forma que nós possamos desfrutar da energia material, e para isso ele é completo. E como não deveria deixar de ser, visto que se ele fosse incompleto, Deus não seria perfeito. E ontologicamente conclui-se que da ideia de perfeição que todos têm a respeito de Deus e da sua própria natureza, se ele é perfeito, o que ele cria também é perfeito. Então isso é uma definição ontológica. Mas, a menos... Então todas as potências existem em um estado adormecido. Aqui tem algo importante, que a energia material ela é eterna, ao contrário do que algumas linhas filosóficas consideram. Aqui está chovendo, então a internet quando chove ela corta. Então a energia material ela é eterna, porém ela é periodicamente manifestada e imanifesta. Manifesta e imanifesta. Então, quando ela está imanifesta, o fator tempo e espaço não atuam. E ela se torna imanifesta no corpo de Mahavishnu. Então ela é imanifesta quando está no interior de Mahavishnu e se torna manifesta quando ela se expande. Inclusive a teoria do Big Bang, ela e outros estudos científicos
mostram que o universo está em expansão. Mas nós sabemos que existe esse movimento de expansão e contração. Quando ele se contrai no ventre de Mahavishnu, ele se torna manifesto. Quando ele se expande, como agora estamos vivendo a expansão do universo, ele se torna manifesto. E então o fator tempo atua. Vamos ver então. Mas sem a ação do Senhor, nada disso acontece. Então isso refuta a teoria de que tudo é estruturado, tudo é construído, tudo provém da própria matéria. A matéria teria o poder intrínseco de poder recriar-se, estruturar-se e inclusive com a vida. Mas aqui é dito que toda essa manifestação material, com o efeito do tempo, as transformações, interações, tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós temos de entender que é orientado, administrado por uma consciência que interpenetra tudo, que é a consciência divina, e que é o aspecto imanente de Deus. Deus, ele atua simultaneamente como transcendente, que é Krishna na sua morada transcendental, fora do mundo material, e no seu aspecto imanente, que é dentro do mundo material. Então, o Paramatma, esse é o aspecto imanente. O Brahma-Jyoti, Paramatma, é o aspecto imanente. E esse aspecto imanente, ele supervisiona toda a criação, todos os seus processos. Então, por trás de todos os fenômenos materiais, existe essa consciência que é o Paramatma, como está dito que ele está dentro de cada átomo, dentro de cada elemento, dentro de cada entidade viva. Então, tudo é dirigido e criado, mantido, destruído por essa expansão de Krishna, que se chama Paramatma. Nós temos essa visão, essa é a nossa compreensão metafísica da manifestação cósmica, da realidade. Então, depois do verso 2, aqui é dito que o Supremo e Poderoso Senhor entrou, então, simultaneamente nos 23 elementos com a deusa Kali. Aqui existe todo o processo dos Purushas, em que de Sankarsana manifesta-se Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, esses 4 Vyuhas, né, o Chatur Vyuha, e Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu, em diferentes estágios. Né? Primeiro todos os universos se expandem dos poros de Mahavishnu, depois ele entra dentro de cada universo como Garbhodakashayi Vishnu, e depois dentro de cada átomo e de cada ser como Paramatma, que é o ponto que estamos chegando aqui. Então esses 23 elementos, eles estão imanifestos, bem como as entidades vivas estão imanifestas. E quando há necessidade de uma nova manifestação, então é interessante entender que esses elementos também existem na condição do Mahatattva. Né? Esse Mahatattva significa os elementos materiais sem terem assumido uma forma. Depois vamos abordar essa questão. Então, esses elementos materiais podemos usar a palavra desinformados, né? Que é sem uma forma, não podem ser vistos aqui nesse mundo. Nós nunca vemos um elemento material sem que esteja apresentado com uma forma, e mais ainda, sem com que esteja sendo supervisionado por uma causa psicológica, por uma entidade viva, seja um semideus, seja um micro-organismo, seja um ser humano. Sempre existe uma causa, que Aristóteles chamava de a causa eficiente, né?
A causa eficiente, aquele que tem a eficiência de gerar formas. Por exemplo, nós não conseguimos ver o ferro sem com que ele se apresente como uma forma. Não podemos ver a terra, pedras, nada, tudo tem entidades vivas, tudo é uma combinação de matéria com a forma, né, que Aristóteles chamava de sínolo. Uma das causas de tudo é a matéria, o que está falando aqui. Os 23 elementos materiais. Vedicamente são descritos 23 elementos materiais, que inclui tanto os elementos grosseiros como os elementos psicológicos. E existe a forma, né? Aqui entra também Platão. Eu estou fazendo uma símile com a filosofia ocidental, que Platão fala do mundo das ideias, que é o mundo das formas, na verdade, né? E eu vejo que existe uma contenda entre Aristóteles e Platão. Cada um tem uma teoria sobre as causas últimas de tudo, da matéria, da criação, mas eu vejo que o conhecimento védico faz a síntese dessa tese e antítese. Depois podemos conversar sobre isso. Então aqui está enumerado 23 elementos, né? Que são os 8 elementos: terra, água, ar, fogo, éter, mente, inteligência e falso ego. Os 10 sentidos, que são os 5 sentidos do conhecimento, que é o paladar, a língua, os olhos, os ouvidos, o tato. O que mais? Isso é outro. É a audição, né, os ouvidos, os olhos, o nariz, né, que está faltando. São 5 sentidos. E depois tem 5 sentidos funcionais, que são as pernas para a locomoção, os braços para o trabalho, a língua para a fala, a comunicação, genitais para a reprodução e o aparelho evacuador para evacuar, né, para eliminação. Então, e também tem, são 23 elementos. Os objetos dos sentidos, que é o tato, a visão, o olfato, a audição, né, o paladar. Então, tudo isso soma-se 23 elementos, e é dito que o Paramatma seria o 24º elemento. Então, como é que todos esses elementos se combinam para dar condições para que essas almas, na sua condição imanifesta, possam se existir e se manifestar e interagir no mundo material? Então, aqui é explicado que é pelo fator tempo. O Paramatma, Krishna, como Kshirodakashayi Vishnu, ele vem para esse universo, essa manifestação, juntamente com o tempo, porque o tempo é o que fará o movimento, a transformação, que na verdade os gregos sempre, e vemos que Aristóteles sempre usa mudança como sinônimo de tempo. Mudança, transformação e tempo. Porque o tempo promove toda a mudança, toda a transformação. Então existem esses 24 elementos. É interessante entender que esses 24 elementos, eles atuam simultaneamente para a manifestação dos fenômenos. Esse é um assunto bastante técnico, na verdade. Mas, por exemplo, vamos ver a manufaturação de um tijolo. Um tijolo, o que participa para a construção de um tijolo? A terra, a água, que forma o barro, né? Aí se dá a forma. Depois o fogo e o ar, porque esse tijolo vai ser cozido, vai ser assado, né? Senão temos só uma barra de barro que não tem funcionalidade como um tijolo. E o éter,
que é o espaço onde tudo isso é feito, onde o trabalho é executado. Também existe o elemento sutil, que é a mente, que é o desejo de fazer um tijolo, não é? É desejar, sentir, pensar, sentir e desejar. Então isso implica no pensar, isso implica até no sentir, porque você vai se sentir satisfeito se esse trabalho vai estar de acordo com a sua expectativa. E vai se sentir irado ou frustrado. Então, o pensar, sentir e desejar também são ingredientes para a construção de um tijolo. E, por excelência, a inteligência, que é nossa faculdade discriminativa para saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito, que material deve ser usado, quanto tempo de cozimento, e assim todos os diferentes estágios, né, desse trabalho são supervisionados pela inteligência. E o falso ego, que é aquele que possui isso, que imagina criar isso, e que tem seu projeto pessoal. Então nós vemos que todos esses elementos, os sentidos, né, os sentidos orientam na parte empírica e a inteligência na parte inteligível. Tá? Tudo isso está atuando para que alguma coisa aconteça. E a criação do ser humano? Agora, falamos de um tijolo, mas e as formas de entidades vivas, né? Minha esposa que está falando. As formas das entidades vivas, existem padrões, 8.400.000 formas de vida nesse universo. E conforme as escolhas das entidades vivas, já existem essas categorias. Né? Então, conforme o que nós pensamos, sentimos e desejamos, nós vamos nos situar, e como o Prabhupada sempre fala nos significados, né? Aquilo que você está pensando no momento da morte é o que você vai ser na próxima vida, porque esse momento é o denominador comum dos seus desejos e pensamentos, projetos e tudo mais. Tá? Então, conforme a sua condição de consciência, você vai ter uma forma dessas que pré-existem. Né? Aqui Platão diria que existe o mundo das ideias, e esse mundo das ideias existem ali, nesse plano superior, todas essas ideias que são formas, né? Forma animal, forma vegetal, bem como os objetos dos sentidos, a forma de uma cadeira, todas essas formas já pré-existem. Isso é védico, porque isso são possibilidades. Os semideuses, eles lidam com essas possibilidades, os guardiões do karma, né? Como se poderia dizer. E o Paramatma que está no coração, então ele vai atribuir uma forma específica para cada entidade viva, de acordo com a sua mentalidade. Uma mentalidade que seja no modo da ignorância pode ter uma forma animal, vegetal, uma mentalidade que seja no modo da paixão, uma forma humana, e uma mentalidade que esteja na forma supra-humana, então são os semideuses. E aquele que esteja na condição de Vishnu Tattva, de pureza, ele vai para o mundo espiritual, o mundo transcendental. Então tudo aquele mundo é um processo de você escolher e criar sua próxima existência, que será de acordo ou condicionado a uma forma. Então é muito interessante. E o tempo está sempre atuando no processo de criar, no processo de manter, no processo de destruir. E quem supervisiona o tempo, o arquétipo do tempo aqui é Kali, né? A palavra Kala. Mas Kali é a deusa, né, que supervisiona, porque aqui está no significado que o Paramatma vem juntamente com essa deusa Kali, que é adorada por quem está no modo da ignorância. O Prabhupada ressalta aqui. E é muito interessante que, fazendo uma abordagem desse tema,
de uma análise dos fenômenos que nos envolvem, podemos, assim, analisar a metafísica de Aristóteles. Ele chegou, através da especulação, a uma compreensão muito interessante da fenomenologia do universo. O que é que cria, o que é que movimenta, quais são as causas de tudo o que existe. Então ele apresentava 4 causas. E essas causas todas, elas estão dentro do contexto da pedagogia védica. É interessante porque, se algum acadêmico vier apresentar isso, nós podemos apresentar, fazer um estudo comparativo com como os Vedas apresentam essa fenomenologia, as causas e como tudo funciona. Então ele apresentava 4 causas. A primeira causa é a matéria. Então aqui nós vemos terra, água, ar, fogo, éter. Tá? A matéria, ela não existe independente das formas e das causas psicológicas. De uma entidade viva que esteja controlando. A matéria sempre é dependente. E a matéria sempre se apresenta numa forma. Por exemplo, nós podemos tomar um bloco de mármore e dele termos a ideia de uma estátua, de uma murti, né? E esculpir e dar uma forma ao mármore. E a matéria, Prabhupada explica aqui, eu acho que aqui nesse... É um estado que a matéria tem as suas potências, né? E o que significa que a matéria tem porque ela pode vir a ser, né? Ato e potência. A palavra potência significa que ela pode ser muitas coisas, né? Por exemplo, a matéria tem a potência, vamos supor, o mármore, ele pode se transformar em lajes, ele pode se transformar em ladrilhos, ele pode se transformar numa estátua, ele tem a potência de transformar em muitas coisas, mas nunca ele teria a potência de transformar numa entidade viva, numa pessoa. Outro exemplo, a madeira, por exemplo, ela tem a potência de se transformar num assoalho, numa parede, numa casa, numa cadeira, numa mesa, mas sempre esses elementos materiais serão apresentados numa forma. Então uma cadeira precisa da madeira como matéria e ele terá a forma de uma cadeira. Mas, por si só, a matéria não se agrega à forma, não manifesta a forma. Tá? Aqui é bem relevante o que está sendo explicado aqui. A matéria sozinha nunca vai ter forma, nunca vai ter funcionalidade, nem a nível microcósmico, né? Como a construção de uma cadeira, a manifestação da forma humana, bem como na manifestação cósmica como um todo. Sempre é necessário que Krishna, como Paramatma, esteja presente. Agora, veja como Aristóteles tentou explicar isso. Como é que a matéria se une à forma? O que dá forma à matéria? Tá? Então, ele entendeu que deve existir uma causa eficiente. Por exemplo, um marceneiro. Por que causa eficiente? Porque ele vai ser a causa dessa madeira se transformar numa cadeira, e eficiente porque ele tem a eficiência para isso. Que ali seria o modo da paixão. Ele vai construir, os modos da natureza atuam aqui. Do modo da ignorância, que é a madeira bruta, atuando com o modo da paixão, vai formar uma cadeira. Então a causa eficiente é alguém, uma entidade viva, um ser humano, um carpinteiro que vai construir essa cadeira. Mas nós sabemos que por trás do carpinteiro ainda existe o Paramatma.
que vai sancionar tudo isso. Né? E quando Aristóteles tenta buscar a causa eficiente de toda a criação, de todo o universo, ele teve que partir do plano físico, porque se tudo se limitasse só à matéria e forma, tudo teria sido concluído nessa elucubração filosófica. Mas se nós formos buscar uma causa mais recôndita, a causa da causa da causa, quem causou o carpinteiro, quem causou, né, os pais, avós e toda uma conjectura universal, porque essa é a lei da causalidade, todo movimento, tudo que é feito tem uma sucessão de causa e efeitos. Então, se nós regredirmos infinitamente qual é a causa da causa da causa até chegar à cadeira, nós não vamos encontrar racionalmente uma resposta. Então tem que ter alguém que causou tudo isso originalmente. Quem desencadeou todo o movimento universal são os modos da natureza, criação, destruição, manutenção. Alguém, o carpinteiro tem o poder de criar uma cadeira, mas quem tem o poder de criar todo o universo? Então ele considerou isso. Então ele entendeu que não poderia ter um retrocesso infinito de causas e efeitos, porque isso não seria racional. Nunca chegaria a uma origem de tudo. Então ele entendeu que a primeira causa de tudo, ela seria ele chamou de primeiro motor imóvel. Teria que ser alguém que não precisa ser movido, não precisa ser criado, ele é ato puro, e ele dá o movimento original para tudo. E é o que está sendo explicado aqui. Muito interessante. Ele entra na matéria e com o tempo, que depois é a teoria da causa e potência, que Aristóteles explica, ele dá esse movimento todo. Então essa entidade ele chamou de Theos, Deus. É interessante isso, porque Aristóteles ele deu todas as bases para a ciência empírica materialista. Mas ele mesmo, através das reflexões filosóficas, ele teve que entender que para que a matéria assuma forma, tem que ter uma causa espiritual, uma causa metafísica. E ele chegou até a compreensão dessa origem toda, que seria Theos, Deus. Daí veio a palavra teologia. Né? Theos significa Deus. E esse Deus teria que ser eterno, porque só o eterno pode criar o tempo. Interessante isso. Ele teria que ser eterno, substancial. O que significa substancial? Ele é uma essência espiritual independente das transformações e atributos materiais. Tá? Ele é Vishuddha Sattva, ele é puro. Ele não tem designações materiais. Então ele tem que ser substancial, tem que ser a substância de tudo. Ele não tem que estar agregado ao que é mutável, temporário. E também, ele terá que ser ato puro. O que é ato puro? É aquele que sempre é. Né? Porque ele não tem que ser criado por outros. Ele é sempre presente. Muito interessante isso. Então, essa é a terceira causa de tudo que existe na matéria. A primeira causa é a matéria em si, a segunda causa é a forma, terceira causa é a causa eficiente, que é Deus, né? Ou a entidade viva, orientada por Deus, que está no coração, um aspecto imanente de Deus, mas tem mais uma característica, mais uma causa. Essa causa é a causa teleológica, porque a palavra telos significa finalidade. Quer dizer, essa cadeira que foi construída da madeira por um carpinteiro, ela deve ter uma finalidade. É como o tijolo. O tijolo que foi construído, ele tem que ter uma finalidade, que é para construir uma casa, por exemplo, um muro ou qualquer outra coisa. Então, toda a forma tem uma finalidade.
Então a cadeira tem uma finalidade para dar conforto, né, para a pessoa sentar, né? A mesa tem uma finalidade, tudo que nós podemos ver tem uma finalidade. Inclusive isso isso é um dos argumentos, as 5 vias que São Tomás de Aquino apresenta como prova da existência de Deus, é que tudo tem uma finalidade. Isso chama-se a prova teleológica da existência de Deus. Que se você observar no universo, ou no mundo que te envolve, tudo tem uma função, tudo tem uma causa, existe uma complexidade. E se tudo tem uma causa, tudo é organizado, tudo tem uma função, tudo tem um propósito, significa que existe uma inteligência por trás disso. Senão, o que seria? Tudo seria uma entropia. E o que é a entropia? É a desordem. A desordem, ela existe sempre que uma causa psicológica não esteja organizando a matéria. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um exemplo que as donas de casa vivem todo dia. A entropia está na pia. Você usa a louça, panelas, e aí fica aquela bagunça toda, né? Aí você tem que lavar tudo e organizar tudo, né? Se você não faz isso, a pia vai sempre enchendo de louça. Tem pessoas que estão no mal da ignorância que só lava a panela que precisa e que está tudo em cima da pia, né? Que convive com a entropia. Também a casa, se você deixa uma casa limpa, organizada, mas fechada, por anos, você vai ver que vai ter poeira, teias de aranha, cupins. Nada permanece organizado se não existir uma manutenção, uma supervisão. Que esse é o poder do modo da bondade, né? Equilibrar o modo da ignorância. Então, ele entendeu que tudo deve ter uma finalidade. E qual é a finalidade? Nós sabemos que a finalidade desse universo material é que haja uma condição para as entidades vivas desfrutarem da energia material, com a ilusão de que são independentes de Deus, e depois realizarem e voltarem a Krishna. Então é uma oportunidade de realizar o prazer material e depois, através do conhecimento, todo o processo espiritual, voltar para o mundo espiritual. Essa é a finalidade. Agora, Aristóteles ele aproxima isso, né? Ele fala que existe a pergunta: como é que um Deus imóvel pode movimentar tudo? Ele mesmo é imóvel, ele não precisa ser movimentado. Mas como é que ele pode causar todo o movimento? O tempo, tudo isso. Ele explica que tudo está se atraindo por ele, tudo está se encaminhando para ele, tudo está se movimentando para ele. E aqui existe o conceito, né, de que Krishna é todo atrativo. E é verdade, na medida que você se torna consciente de Krishna, ou mesmo que você seja inconsciente, no modo da ignorância, no modo da paixão, toda a entidade viva está se encaminhando para ele. Porque todos estão buscando a essência. E quem tem a essência? A alma intrinsecamente, como Satchitananda, e Deus como o manancial de tudo isso. Então, todos querem o quê? Eternidade, consciência, né? Conhecimento e bem-aventurança. Então, o movimento desse universo é que tudo está se encaminhando para ele. E ele não precisa, segundo Aristóteles, ele estaria numa condição de neutralidade. Ele não precisa fazer esforço para que as entidades vivas, para que todos se aproximem dele. E ele dá um exemplo até poético. Por exemplo, quando alguém ama você não precisa fazer esforço para que essa pessoa se aproxime, faça diferentes artimanhas e se movimente para você. É que nem você ama o carro do ano. Ele está lá na loja, parado. Ele não precisa fazer nenhum esforço para chegar até você. Você tem que chegar até ele.
Aí você vai ver as suas finanças, trabalhar, fazer projetos, aí você vai lá, tu se aproxima e compra o carro. Então ele apresenta, só que é muito interessante que o Deus de Aristóteles, a maneira como Aristóteles apresenta Deus, é um Deus filosófico, é um Deus necessário para explicar a origem e a finalidade de toda a criação. Mas não é um Deus providente. E nós não podemos dizer que Krishna está lá de braços cruzados só esperando que a gente venha até ele. Não, pelo contrário. Ele também vem até nós, cria todas as condições, nos oferece o conhecimento, se diz que ele é o fogo do sacrifício, ele é a oferenda, ele é tudo. E como Paramatma, ele é um amigo que está nos acompanhando para que nós possamos voltar até ele. Então, a falha ali de Aristóteles é considerar um Deus que é um Deus fruto da conclusão filosófica, da especulação. Mas para conhecer Deus mesmo, então, quem chegou mais próximo disso foi Santo Agostinho, porque Santo Agostinho também apresentou todo um prospecto filosófico para provar a existência de Deus, mas ele chegou a uma conclusão bem próxima do Vaishnavismo, que para conhecer Deus você tem que se submeter a Ele, porque Ele é superior a você. E isso é o que o Prabhupada chama de serviço devocional. Serviço devocional, você se põe na posição de servo e conquista essa verdade superior, que é uma verdade pessoal. Por isso que Santo Agostinho, nesse seu livro Confissões, em cada conclusão filosófica, ele orava e pedia para Deus que ele o iluminasse, porque ele entendia que as respostas metafísicas e complicadas que transcendem o alcance da nossa razão só podem vir através da revelação. Mas é interessante que Aristóteles ele tem que admitir a existência de Deus como o criador de tudo isso, não o criador como o Deus cristão, que é interessante que há uma diferença do Deus, a teologia cristã, que Deus cria tudo a partir do nada. Não é apresentado ali o tempo cíclico. Aqui, exatamente nesse verso, nós podemos ver que o tempo, segundo os Vedas, ele é cíclico, em que há a manifestação e a imanifestação do universo. E quando ele deseja manifestar, ele, junto com o fator tempo, motiva e cria toda a manifestação. Mas tudo isso é cíclico. Então, esse processo é eterno. Esse ciclo é eterno. Mas não é que do nada é criado. Tudo já existe. E manifesto. Mas ele se torna manifesto. Mas tudo é existente. Tá? Tudo já existe. Por isso que não podemos usar a palavra aplicada em Aristóteles, porque Aristóteles também tem essa visão da filosofia grega de que tudo é cíclico. Tá? Nós vemos até nos mitos gregos, né? A criação dos mundos, que tudo isso é cíclico. Mas não vamos entrar nessa questão. É Hesíodo, que escreveu a Teogonia, ele também apresenta as 4 eras nessa sua obra Teogonia, que é a era do ouro, a era da prata, a era do cobre, a era do ferro, e que tudo isso é cíclico. Tá? Mas dentro do cristianismo o tempo é linear. Existe a criação, depois vai existir o apocalipse, e tudo se limita a isso. Para concluir, então, existe esse... Bom, alguém nesse ponto pode questionar, é preciso saber tudo isso? Tanta filosofia, conhecer filósofos e teorias e... Aqui Krishna, ele, depois de apresentar no Bhagavad Gita também descrições
da cosmologia e de como ele atua no universo, ele também fala, ó Arjuna, ó Arjuna, não há necessidade de conheceres minhas inumeráveis energias, que atuam de várias maneiras. Eu entro na criação material através de minha expansão plenária, parcial, Paramatma ou super-alma, em todos os universos e em todos os seus elementos. E desse modo continua o trabalho da criação. Então, para o devoto, basta entender que Krishna está dentro de cada átomo, tem dentro de cada pessoa, e ele está trabalhando na criação. Ele está mantendo tudo isso. Nunca podemos esquecer. Nada pode existir senão com a sanção de Krishna. Como na Bíblia está dito, que nem uma folha de grama se move ao vento sem que Deus não saiba. E como é que ele sabe? Através de seu aspecto Paramatma, que é a onisciência divina que interpenetra tudo o que existe. Então é isso. Agora já faltam 8 para as 9. Foram 2 versos. Hoje começamos o capítulo 6, Criação da Forma Universal. Então estamos entrando num tema bem interessante, bem técnico, que é a cosmologia védica. Então vamos ver. Agradeço o convite, Prabhupada Vyoma, Prabhu Harinathos, que organizam esse excelente programa. E vamos ver aqui se tem alguma pergunta, alguma colocação. Marcos Maria Branquinho, onipresente. Vamos ver. Marcos Maria Branquinho. Hare Krishna, minhas reverências, Prabhu Lila Das, todas as glórias a Srila Prabhupada e aos devotos reunidos, bom dia para todos. Pedro Paulo Gomes Marim, Jaya Prabhu Lila Das reverências. E esse é o Paravyoma. Bodhana Tattva, Haribol. Sudarangi Devidasi, bom dia a todos, Hare Krishna, reverências, Prabhu. Aqui, Marcelo Amagalhães pergunta, esse mundo nessa Kali Yuga estaria em uma completa desordem ou está em uma ordem suprema que vai muito além do nosso entendimento? Muito interessante essa pergunta. Claro que ele está organizado, né? Em cada era existe uma organização. Se tivesse desorganizado, nem poderia ser. Não podemos confundir que ele está sob a influência da irreligião, o que causa desordem, sem dúvida, né? Da irreligião, ele está. É uma era de hipocrisia e desavença, o que gera desordem. Mas por trás de tudo isso, existe uma supervisão, que é o Paramatma. Mas é certo que essa é a era mais próxima da entropia, mais próxima da desordem. Por exemplo, se nós analisarmos Satya Yuga, nós vamos ver que seria a perfeição do que pode ser esse mundo material. E a Kali Yuga é o mais imperfeito do que pode ser essa manifestação material. E a era tem que se cumprir. E a era tem que se cumprir com a sua característica, né? O touro, na forma do Dharma, falou isso para Parikshit, que isso tem que se cumprir. Né? Mas o devoto está sempre... Mas, nessa era, nós temos, então, a opulência da verdade, veracidade, né, das 4 patas do touro, ainda resta a veracidade, e isso nos possibilita conquistar a ordem, conquistar o propósito da existência e a perfeição. Nós podemos conquistar, mesmo em Kali Yuga, essa perfeição, que pode ser superior até a Satya Yuga, que é a perfeição de ser um devoto puro. Prabhu Lila, as analogias das filosofias materiais e espirituais confirmam que tudo move em direção ao Senhor. Exatamente, eu fiquei surpreso quando estava estudando Aristóteles. E ele concluiu que tudo se move em direção a ele.
a Deus, né? Porque todos procuram o ser. Até a filosofia mais materialista, como o existencialismo, por exemplo, que defende que nós temos que viver a nossa existência presente, o mundo concreto, sem pensarmos na existência metafísica de um Deus, do mundo, né? Ele explica que a experiência antecede o ser, né? Que essa realidade concreta antecede o ser. Ele explica que essa filosofia do existencialismo explica que o que existe é o que está aqui. Não existe Deus, não existe alma, mundo espiritual, nada metafísico. Mas que o ser deve ser conquistado com as suas escolhas, né? Com a sua liberdade de escolha, né? Mas isso se contradiz, porque se você vai buscar o ser, mesmo que você seja um materialista, o que é que você vai buscar? Isso é ontológico, é intrínseco de cada um. Você vai buscar a eternidade, o conhecimento pleno e a felicidade plena, a bem-aventurança. E onde você vai encontrar isso? No eu, que é completamente espiritual e metafísico, e em Deus, que é espiritual e transcendental. Então não tem como fugir a isso. Não tem como fugir a isso, que tudo se encaminha para Deus. Porque Ele é a perfeição, Ele é o que todos querem no fundo. Ateu, não ateu, materialista, seja lá o que for, eles estão procurando isso. Então, Bodhana Tattva Das. Por que os cientistas não chegam às mesmas conclusões? Muito interessante isso. Porque o cientista não tem um método adequado para chegar a essas conclusões. O cientista, ele é reducionista. O cientista se limita a analisar a matéria. O processo do cientista, ele é empírico. É de analisar aquilo que pode ser controlado, que pode ser manipulado. Ele se limita ao plano material. E Deus está no plano metafísico, no plano espiritual. E para isso você tem que ter outra metodologia, que eles não aceitam. E parte dessa metodologia, falando assim de epistemológica, né, existem três processos epistemológicos de se obter o conhecimento. Um é o empírico, do qual a ciência se faz uso. Outro é o racional, também a ciência faz uso disso. Porém, existe outro que é a revelação. Eles sabem que existe isso, a revelação, mas eles relegam isso a uma crença. E eles consideram que isso não pode ser provado, que isso é apenas uma crença. Mas é claro que isso não pode ser provado dentro da metodologia reducionista que eles dispõem. Então, isso pode ser provado, a existência de Deus, a existência da alma, desde que você tenha a metodologia adequada, e essa metodologia é você se submeter ao objeto de pesquisa, que é metafísico, que é espiritual, que está fora do seu controle. E isso é o serviço devocional. Você quer saber essa verdade superior, mas essa verdade superior não vai se render a você. Não é um cientista arrogante, presunçoso, que vai fazer com que Krishna se submeta a ele e tenha que provar que existe. Se ele não quer aceitar a existência de Deus, Krishna até dá argumentos para ele. Krishna não está precisando conquistar eleitores. Krishna, ele só se revela a quem merece isso. E para merecer significa pureza, devoção. Então ele tem todo o prazer de se revelar. E esse é o ponto. Então o cientista... São verdades que... Essa pergunta que você fez, ela é uma pergunta que nasce às vezes da perplexidade de um devoto. Como pode que eles não vejam isso? Eles são Maya-Aparitagyanas.
São aqueles cuja inteligência foi roubada pela ilusão. E o próprio Krishna impede deles saberem disso, porque eles não querem saber. Então esse é o ponto. O devoto, como eles não podem saber isso? Para nós isso é tão óbvio. E nós, através do serviço devocional, realizamos a existência de Deus, dessa verdade toda. A cada dia, a cada momento nós realizamos isso. E também a era também não é propícia, né? A era é desfavorável, e por isso que os brahmanas dessa era, eles são materialistas. Né? Em Satya Yuga, ninguém jamais faria essa pergunta. Mas em Kali Yuga, os próprios filósofos e cientistas que deveriam orientar a sociedade, eles mesmos estão iludidos, estão equivocados, ou estão focalizados num aspecto da realidade, que é o aspecto mais inferior. Então isso é um sintoma, como a esposa falou, que é um sintoma de Kali Yuga. Mas, graças ao movimento de Prabhupada, nós temos essa chance de termos esse processo, essa revelação. Marco Ferrari. Interessante como filósofos da antiguidade chegaram muito perto do Siddhanta Vaishnava. Interessante isso. Eu sempre... quem foi que falou isso? Bom, um santo e filósofo cristão... Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, que é São Clemente, juntamente com Orígenes, foram os primeiros teólogos e filósofos cristãos no primeiro século depois de Cristo. E ele dizia que Platão e Aristóteles só não têm o conhecimento de Deus como é mesmo, como deve ser, porque faltou para eles. O que faltou para eles? Né? Porque então, Clemente de Alexandria também chegou a essa conclusão que você chegou. Eles chegaram perto, mas não são devotos. Eles chegaram perto, mas não podem passar desse ponto. Porque o que eles conheceram foi um Deus filosófico, não um Deus como ele é. Então o que faltou para eles foi a revelação. E quando é que vem a revelação? Eu acho que Sócrates, ele estaria próximo dessa resposta. Só sei que nada sei. Essa é uma frase famosa de Sócrates. Quando você entender que nada sabe, ou que não vai saber muita coisa através do empírico e do racional, e principalmente quando a busca é por Deus, o transcendental, então, se eu sei que nada sei, eu vou procurar quem sabe. E quem sabe? Guru, Sadhu e Shastra. E aí é que vai vir a revelação e o complemento de toda essa filosofia. Marcos Maria Branquinho, Guru Premanandi, Haribol, todas as glórias, a Srila Prabhupada, Jai Prabhu Das, obrigado pela aula esclarecedora, nosso serviço transcendental ao Senhor Krishna. Vamos ver se eu consigo aqui. Buddha Tattva, reverências, Prabhu e aos devotos reunidos. Então acho que eu já li tudo. O que eu posso ver está aqui. Então, Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada e obrigado pela presença de todos. Minhas reverências a todos.